Física, matemática. Não, isso é legal, mas duas aulas foi eu liguei para ela avisando que talvez fosse me atrasar uns 5 minutos. Já vocês, professor coerente, né? Legal. Obrigada, Paula. Show de bola. Galerinha, pois é, apesar disso, hoje eu acho que eu dei uma das piores aulas da minha vida, cara. Que vergonha aquela aula, vocês vão poder conferir depois. Não, eu fiquei 40 minutos no exercício que eu acho que a gente já tinha feito ano passado. Só que hoje, não sei, ele pegou meio de, foi indo, foi se enrolando na aula, eu fui e voltei. Não falei nada errado, assim, entendeu? Não fiz nenhuma coisa absurda. Mas ficou uma bosta a aula, cara. Deu vontade de ir lá no Maurício e pagar aquela aula. Pelo amor de Deus, cara. Que Jezebel me perdoe. Não há de ser nada. Vai dar tudo certo. Ó, 25 e 17. Esse exercíciozinho da página 4. Olha só, olha que bonito. Física 9A, cara. Não é piada, não. Não é pra ficar grande, pra mostrar que a gente um dia vai estar na frente. Ó, impulso, força vezes tempo. Não custa falar que é grandeza vetorial. Quantidade de movimento, grandeza vetorial. Mesma direção e sentido da velocidade. Cara, eu nunca vi tanta folha de alguém. Deve ser. Não foi. E ainda vimos o teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O resto, que sistema isolado, QI igual a QF, já é, né? O cara entender que no sistema isolado não vai ter impulso externo. Já que o impulso é zero, automaticamente, a partir do teorema do impulso, QI igual a QF. Então não vai ter mais fórmula do que essas. Qualquer coisa a mais ali, a gente vai precisar de bom senso para produzir. Um corpo com massa 2 kg, em movimento retilíneo, tem sua velocidade linear, variando com o tempo de acordo com o gráfico. Observa que ao falar velocidade linear, ele ignora o caráter vetorial da velocidade. Mostra que está tratando de um fenômeno unidimensional. 2, a velocidade sai de 2 foi para 10 em 4 segundos. O valor do impulso e do trabalho entre 0 e 4 segundos valem respectivamente. Pô, cara, se a gente só for olhar no formulário, não ajuda muito, ó. A não ser que eu ache força para poder multiplicar pelo... E dá, tá? Se a gente for voltar na matéria das leis de Newton, lá o Física, meu amor, acha aceleração, a gente consegue. Só que aí eu não ia estar resolvendo exercício da matéria atual. Para eu poder achar o impulso, uma das maneiras é eu aplicar o teorema do impulso. Variação da quantidade de movimento final menos inicial. O que é quantidade de movimento? M vezes V final, M vezes V inicial. Só para variar o cardápio, vamos colocar a massa em evidência, porque ela se manteve constante. E como a massa do objeto era 2 kg, o gráfico me forneceu a velocidade final e a velocidade inicial. E com isso eu consegui calcular o impulso, 16 newton-segundo, ou quilograma-metro por segundo. Temos letra C e letra E de possibilidade. E para calcular o trabalho, é só lembrar que o trabalho é a variação da energia cinética. O trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho é igual a mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Como a massa era 2, né, vai acabar dividindo aqui, vai dar 1. V final ao quadrado, 10 ao quadrado, menos V inicial ao quadrado, 2 ao quadrado. 100 menos 4, 96 joules. O trabalho deu 96 joules. 16 newton-segundo e 96 joules. Letra E. Primeira foi. Essa aqui, né, cara, tu vê, a gente de repente ficaria mais fácil fazer a primeira parte, a segunda parte tem que lembrar de algumas aulas passadas aí. Depois, 25-18. Um atirador com uma metralhadora pode resistir a uma força média de recuo de no máximo 160 newtons. As balas têm massa de 40 gramas.
e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. O número máximo de projéteis que podem ser atirados por segundo é... Então vamos lá, que bela tarde! 25:18. Eu tenho esses problemas, qualquer cochicho, mesmo que seja sobre a matéria, professor. Mesmo que seja sobre a matéria. Fico doente? Doente. Passou, estou tentando me controlar. Estou pensando em fazer yoga. Tenho um primo que é mestre em yoga. Você 25:18. Um atirador. Metralhadora. Vamos desenhar uma metralhadora? Não. Metralhadora. Pode força de recuo 160 N. Então o cara é um atirador, está segurando aquela super metralhadora e ele pode resistir no máximo uma força de 160 N. Balas de 40 gramas. Olha só que beleza. Uma dessas balas, 0,04 kg a massa de um dos projéteis. Sai da metralhadora com a velocidade, acreditem meus amigos, a velocidade é de 800 metros por segundo. O número máximo de projéteis que podem ser atirados por segundo. E aqui tem 1, 2, 3, N projéteis por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo. Meu Deus, eu não faço ideia, mas se for pelos teoremas, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Força vezes tempo é igual à quantidade de movimento final menos inicial. Qual era a quantidade de movimento inicial dos projéteis na metralhadora antes do tiro? 0. Força que a metralhadora fará no atirador vezes o tempo é igual à quantidade de movimento final do sistema, massa, vezes velocidade dos projéteis após o tiro. A força, 160. Quanto tempo? Tu vê, ele não dá que o tempo é 1 segundo, é na fala que está escrito, né? A cada segundo. O cara tem que ter um pouco de malícia para descobrir esse tempinho aí. Massa. 0,04 N. N vezes 0,04, perfeito. E velocidade dos projéteis? 800. Então essa questão aí, cara, bem sacaninha, cheia de detalhezinhos de como escrever as coisas ali. 160, tá multiplicando, passou dividindo, 4 vezes 8, 32, é igual a N. N é igual 5 tiros por segundo. Senão não vai ficar, né, uma força de 16 quilos. Não é te empurrando para baixo, né, cara? 16 quilos tu bota no ombro e sai cantando, não tem problema. É uma força de 16 quilos te empurrando para trás, né? Certo? Então, realmente, se tu botar uma metralhadora muito poderosa, o soldado em guerra não consegue usá-la. Certo? Tem vídeos aí, né, da famosa .50, aí a galera tirando o menino, sai voando para trás. Então, o pessoal que quiser se divertir depois é só botar no YouTube tiro violento, alguma coisa desse tipo, ou dando risada com sangue, alguma coisa desse tipo, deve aparecer algo nesse estilo. Pois não. Por que tipo, impulso não é a grandeza vetorial? Por que a força pro lado de lá é negativa? A gente está considerando como se o lado de lá fosse positivo. Não, ótimo. A tua colocação foi perfeita. Esse vetor aqui tem que ter o mesmo sinal desse vetor. Beleza? Eu apliquei isso aqui nas balas. Certo? Então, na verdade, essa força é o agente externo onde as balas estão sendo... Por quem as balas estão sendo impulsionadas? É a arma. E a arma está na mão do sujeito. Então, a arma faz uma força nos projéteis para frente. Eu calculei esta força, vetorialmente falando, que tem o mesmo direção e sentido da velocidade dos projéteis. Ótima tua pergunta. A reação a essa força é a força que a mão do cara faz, né, que a arma faz na mão do cara, a mão do cara faz na arma. Ou os projéteis fazem nos gases de exaustão da arma e os gases de exaustão da arma fazem no projétil. Ou os gases de exaustão fazem no canhão da arma, ou o canhão da arma faz nos gases de exaustão. Então tu vê, cara, se a gente for analisar, cara, é uma loucura. Tem o cano da arma, os gases se expandiram aqui, fizeram com que os projéteis fossem acelerados no cano, certo?
Então tem ação e reação aqui, tem ação e reação aqui, tem toda a arma e a mão do cara na arma. Tem ação e reação aqui. A gente calculou a força que o gás estava executando na bala, do ponto de vista vetorial, que era para lá. E concluímos que, portanto, a reação na mão do sujeito era a mesma. A tua pergunta foi muito importante e sutil, adorei. Muito bom. 28, 26, 20. 26, 20. 20. Opa, 26, 17. Vamos que vamos. 26, 26, 17. Estamos na página 9. Estamos na página 9. E diz o seguinte. Um nêutron com quantidade de movimento, Jezebel, 5 vezes 10 na menos 24 kg/m/s, incide e se aloja no interior de um núcleo atômico. Essa eu quero desenhar. Então tem um núcleo atômico ali, tá vendo? Ó? Absolutamente absurdo, não tem nada a ver com a realidade, mas tudo bem, né? Os desenhos animados aí seria bem legal. Ó, o núcleo atômico, vamos fingir que é um átomo, e ali o nêutron indo em direção ao núcleo atômico, e eu sei essa quantidade de movimento, que como o amigo acabou de nos lembrar, é uma grandeza vetorial. Bateu e se alojou. Cuja quantidade de movimento era inicialmente, olha que legal, esse cara tinha já uma quantidade de movimento. A quantidade de movimento, então, do núcleo atômico, núcleo e nêutron. A quantidade de movimento inicial do núcleo atômico, que é nêutron, núcleo, era 3 vezes 10 na menos 24 kg/m/s. A respeito do valor da quantidade de movimento final do sistema que se forma, pode-se afirmar que, depois que ele bateu no núcleo e se fundiu, vamos fazer o seguinte para ficar clara a fusão, ó. Ele perguntou sobre a quantidade de movimento final do sistema, né? Certo? Se eu estiver estudando só o nêutron e o átomo, eles passam a ser um sistema isolado, não tem agente externo. Se eu for aplicar o teorema de impulso nesse sistema isolado, como não tem agente externo, o impulso é zero. Como variação é final menos inicial, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O problema é que o início desse sistema é composto de 2 corpos. E o fim do sistema é composto de um único corpo. Qual é a quantidade de movimento inicial do sistema? É a quantidade de movimento inicial do nêutron mais a quantidade de movimento inicial do núcleo atômico. Isso são vetores. Eu tenho que considerar que estão na mesma linha, e já que ele não falou nada e deu os mesmos sinais, tem que supor que esses caras estavam indo para o mesmo lado. Esse indo, né? Outra, cara, ó. Tem mais pegadinhas aqui em volta, se a gente for pensar, né? Se a gente fosse pensar um pouco melhor aqui na questão, a gente teria que ter cuidado com esses valores para saber quem está mais veloz. Eu não posso ir afirmando necessariamente que o nêutron está mais veloz. Eu tenho que saber qual é esse núcleo atômico, né? Se a massa do núcleo atômico for muito grande, certo? Na verdade, o nêutron pode estar menos veloz. Aí pode ser o contrário, de repente, né? O nêutron indo e o átomo vindo e batendo no nêutron. O que importa é que isso não vai interferir, a não ser que o cara da questão não tenha nos avisado que eles estão se chocando um contra o outro, né? Porque como são grandezas vetoriais, nesse caso, eu faria uma subtração. Quantidade de movimento do nêutron, 5 vezes 10 na menos 24. Quantidade de movimento do núcleo, 3 vezes 10 na menos 24. E isso tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Logo, a quantidade de movimento final do sistema, 8 vezes 10 na menos 24 kg/s. Se eles estivessem um contra o outro, o que nós poderíamos dizer?
2 metros por segundo, 2 vezes 10 a menos 24 quilogramas metros por segundo, para onde? É que o gabarito diz que Então, será o que o maior gabarito que diz? 10 a menos 24. É a D. É a D? Será maior que 10 a menos 24. O gabarito fala o quê? Será maior que 10. E foi, né? Só que tem outra negativa que diz tipo 8. Ah, é verdade. E o gabarito, e o verdade é que ele é o da letra D mesmo. Justamente pelo que eu estou falando. Ele falou da onde para onde queria? Não, né? Qual é a situação onde daria maior quantidade de movimento? Essa, certo? Então, o maior valor possível, eu calculei o Q final max. Qual era o menor valor possível? É quando os dois tivessem um indo contra o outro. Foi ignorar a eletrosfera, já que a massa da eletrosfera é ridícula comparada com... Então, ó, se a gente fosse fazer a conta nesse caso, de um ser contra o outro, ficaria... Se para lá é mais, 5 vezes 10 na menos 24, para lá é menos. Menos 3 vezes 10 na menos 24. Isso é igual ao Q final. O Q final ficaria 2 vezes 10 na menos 24. Isso é o Q mínimo do sistema. E não importa o ângulo entre as quantidades de movimento na hora do choque, o valor final tem que estar entre esses dois resultados. Concordam comigo? Ou seja, afirmar que é 8 é precipitado, porque ele não deu detalhes. Afirmar que é 2 é precipitado, ele não deu detalhes. Dizer que é nulo é uma doença. E será maior que 10 a menos 24 é segurança total, porque nós calculamos o valor mínimo e o valor máximo. Tu vê, eu comecei a fazer como se fosse uma questão tosca que dava para ignorar alguns detalhes. Na hora que a gente foi analisar o gabarito, vimos que não. Mas, né, nesse caso, o certo seria esperar uma gota a mais para ver se eu ia conseguir enxergar isso. Depois que revelou o gabarito, né, ficou óbvio. Deveria ter segurado 30 segundos a mais para ver se o professor realmente estava fazendo certo, se ele ia matar a questão, ou se ia ser mais uma questão que mostra que 10 anos de sala de aula não significa nada. A atenção, a concentração é que é a rainha na hora de um concurso. Por isso que eu faço vestibular todo ano, para ver se eu realmente estou em forma. Porque pode ter certeza, cara, só a sala de aula não resolve. Não resolve. Só a sala de aula não deixa o cara bom, não. Tem que continuar treinando diariamente. 26-17, morreu. Vamos para 26-20 agora. Ô professor, Pois não. quando tu faz vestibular, tu chega na pontuação pra passar pra medicina? As últimas vezes, não. As últimas vezes, eu fiquei a 80 posições de entrar para medicina. Mas você já chegou uma vez? A primeira vez que eu fiz vestibular, eu passaria na medicina. A primeira vez que eu fiz, eu acho que eu fiquei em 254 no geral. Então, dava de ter passado. Minha irmã ficou em 82, filha da mãe. Sempre me ganha. Então, olha só, galerinha. 26-20. Não, ficou em 54 no geral. 26-20. Um dia eu chego lá. Esse ano, de repente, andei estudando um pouquinho mais de química. Página, mas são as exatas também, né, cara? Vadil. Página 10, 26, 20. Um astronauta se move no espaço cósmico usando uma espécie de mochila foguete presa às suas costas. Psh. O astronauta usa a mochila para parar a 50 metros de sua nave espacial e em seguida desliga os foguetes, permanecendo em repouso. Psh, psh, psh. Parou. 50 metros na nave. Em seguida, o astronauta tenta ligar a mochila para voltar à nave, mas esta não funciona. Desesperador, né? Meu Deus, cara, imagina a situação. Não adianta nadar, meu querido, não tem nada para te empurrar para trás em volta de ti. Não tem essa. Se o astronauta não conseguir consertar a mochila, o que ele pode fazer para voltar à sua nave? Despreze a força da gravidade e lembre-se de que no espaço cósmico não há ar. Cara, não tem jeito, ele vai ter que se soltar da mochila, certo? E jogar a mochila no sentido oposto da nave. Porque se astronauta e mochila estão parados inicialmente, certo? A quantidade de movimento é zero. A nave está aqui do lado, né? Ô, amiguinho, foi bom, mas eu duas cabeças.
É um ônibus espacial. É o Columbia. Aí olha só, isso dá pra perceber pelo nome. Aí é o seguinte, quando esse cara pegar e jogar a mochila dele pra lá, a mochila vai ter uma quantidade de movimento pra esquerda e ele vai ter uma quantidade de movimento pra direita. E não importa quanto ele joga, se ele jogar um pouquinho na direção certa, é só esperar. Né? Se ele não jogar muito fraquinho, em algum momento ele atinge a nave. Eu não sei se ainda estará vivo. Ou seja, se ele bobear, escorregou um pouquinho, não conseguiu dar pressão suficiente na mochila. Ela não cai a mochila, né? Mas se não deu a pressão suficiente, ele pode ir muito devagarzinho, mas ele vai para o outro lado de qualquer maneira. E aí, como a nave vai estar aqui, né? Se ele estiver muito perto, ele não vai ser atraído pela nave. Pois então, só que a força de atração seria tão minúscula, que aí, com certeza, eles não iam ficar esperando ele chegar. Né? Outra, nos arredores da nave tem braços robóticos, entendeu? Que atingem uma distância legal, que pode pegar o cara, certo? Numa emergência, né? Mas a ideia é essa, para que tu se mova no espaço, tu tem que pegar um pedaço da tua nave e jogar no espaço do lado contrário. É assim que se anda no espaço, não tem outra maneira. Por isso que tem que ter algum tipo de gás, né? Porque jogar um pedaço da nave não é legal. Então tu tem um tipo de gás confinado. E por que gás? Que aí tu libera ela com alta velocidade. E aí com pouca massa, como a velocidade é grande, tu consegue uma quantidade de movimento legal para poder ir no sentido oposto. Show de bola, questãozinha bem bonitinha. 27 e 17.